Oi, estamos de volta com a leitura do livro Diário de Berlim. Estamos agora em meados de 1938. Ah, o nosso protagonista, o jornalista William Shirer, está de mudança mais uma vez, dessa vez mudando-se da Áustria para a Suíça, onde vai viver com sua esposa e sua filha recém-nascida. As coisas começaram a ficar difíceis em Berlim, ele foi para Viena, depois começaram a ficar difíceis também em Viena, e ele agora se muda para Genebra. Vamos continuar? Estamos em Genebra, 10 de junho de 1938. Que dia! Mas aqui estamos. Passamos 3 momentos bastante desagradáveis. O primeiro foi quando tive que receber 500 marcos que me devia o gerente de uma das companhias de navegação. A Gestapo vem prendendo muitas pessoas, à torto e à direito, sob a alegação de transações cambiais ilegais. Qualquer transferência de dinheiro se torna suspeita. Quando entrei no gabinete do gerente X, um agente secreto que sempre se apresentara em Viena como um imigrado antinazista estava à minha espera, todo cheio de sorrisos. Pensei logo que fosse uma cilada, mas o gerente, em inglês, desceu o ringue em minha companhia e entregou-me o dinheiro. Além disso, desconfiei de que X tinha sido destacado para prender-me. E foi um alívio e uma alegria lembrar-me de que o nosso avião devia partir dentro de 2 horas. No aeroporto de Aspern, os nazistas comportaram-se de maneira muito suspeita. Expliquei ao chefe da Gestapo que Tess estava demasiadamente fraca para ficar de pé e que eu ia mostrar-lhe as nossas bagagens. Deixei Tess instalada num banco da sala de espera. Mas o nazista exigiu que ela ficasse de pé, começando a explicar várias coisas, enquanto procedia ao exame de nossas malas. De outra forma, não poderíamos partir. Tentei mantê-la de pé, mas a essa altura um funcionário da polícia levou-me para fora dali. Deixei a ama em meu lugar, para que auxiliasse Tess da melhor forma possível. Num pequeno compartimento próximo, 2 policiais examinaram minha carteira e meus bolsos. Tudo estava em ordem. Fizeram-me entrar em um quarto contíguo. Espere aqui, disseram-me. Declarei que precisava sair dali para auxiliar a inspeção das nossas malas e que minha mulher estava passando mal. Fecharam-me a porta na cara. Ouvi quando deram volta à fechadura. Estava fechado no quarto. 5, 10, 15 minutos. Comecei a andar de um lado para o outro. Já era tempo de o avião partir. Mais do que tempo. Então ouvi a voz de Tess que me gritava. Bill, estão me levando para ser revistada. Eu tinha falado ao chefe da Gestapo sobre este particular, explicando que ela se achava toda cheia de ataduras, que havia o perigo de uma infecção. Bati na porta, nada. Pela janela pude ver o piloto experimentando os 2 motores do Douglas, impaciente para levantar voo. Meia hora depois, fui levado ao corredor que ligava a sala de espera ao campo de pouso. Tentei entrar na sala de espera, mas a porta estava fechada. Finalmente apareceu Tess, a ama amparando-a com um braço e segurando a garotinha no outro. Depressa, gritou um funcionário. O avião teve que ficar meia hora à sua espera. Engoli o que tive vontade de dizer e segurei Tess. Ela apertava os dentes, furiosa como não a havia visto antes. Eles me revistaram esses... foi dizendo. Julguei que fosse voltar-se e cuspir na cara do funcionário que nos seguia. Corremos pela rampa até o avião. Calculava o que podia acontecer naqueles próximos segundos, antes que nos encontrássemos a salvo no avião. Talvez X chegasse correndo e exigisse a minha prisão. Minutos depois estávamos instalados no Douglas, que corria sobre a pista. Voamos às cegas, através de nuvens tempestuosas que se estendiam sobre os Alpes, desde Viena até Zurique, com o aparelho voando aos corcovos.
A maioria dos passageiros tomados de enjoo e com medo. Depois, Zurique surgiu lá embaixo. A Suíça, a sanidade mental, a civilização. Lausanne, junho 1938, sem dia específico. Subimos o lago numa barca, Tess, Ed Murrow e eu, nesta gloriosa tarde de junho, com as águas do lago tão azuis quanto as do Mediterrâneo, as praias cobertas pelo verde magnífico da vegetação, as montanhas do Jura à esquerda, de um azul profundo e escuro, os Alpes à direita, numa mistura de escuro e branco, sob a neve e sob o sol. Era lindo. Ed e eu estamos aqui para a conferência semestral da União Internacional de Broadcasting. Em nossa qualidade de associados, ao invés de membros regulares, abstemo-nos de nos imiscuir nos assuntos que se debatem e nos colocamos na posição de simples espectadores, o que nos deixa tempo suficiente para outras atividades. A União, tal como é, representa um dos poucos exemplos de cooperação europeia. O motivo é o seguinte: se os broadcasters não estabelecerem essa cooperação mútua, especialmente no que diz respeito ao comprimento de ondas, é impossível a existência de qualquer emissora europeia. Os tchecos e os ingleses que aqui se encontram mostram-se grandemente agitados com um artigo publicado no Times, de 3 do corrente, aconselhando os tchecos a realizarem um plebiscito para conhecerem a opinião dos alemães sudetos e acrescentando que, na hipótese de que estes o desejem, devem consentir na sua união ao Reich. O Times argumenta dizendo que, uma vez isso feito, a Alemanha perderia todas as suas desculpas para intervir nos negócios internos da Tchecoslováquia. O velho Times continua a não entender as coisas. Tanto Ed quanto Duke Marriott, da BBC, um jovem inteligente e corajoso, mostram-se inteiramente pessimistas sobre a força e os desígnios dos apaziguadores de Londres. Apaziguadores, entre aspas. O Major Atkinson, da BBC, cuja tradição da decadência do Ocidente de Spengler é melhor ainda que o original, uma das poucas grandes traduções do alemão, que é uma língua quase intraduzível, e que é também um grande conhecedor dos fatos ligados à Guerra Civil Americana, apareceu-me esta tarde no terraço onde tomávamos café, uma garrafa de Borgonha numa das mãos e um grande copo redondo na outra, atirando-me a queima-roupa. Schirer, que teria acontecido em Gettysburg se o general Lee tivesse... E alargou-se num complicadíssimo problema de caráter militar. Vi-me empenhado na guerra de secessão em pleno terraço de um hotel de Lausanne. E a verdade é que esses militares ingleses conhecem muito mais coisas sobre o assunto que qualquer civil norte-americano. Evian-les-Bains, 7 de julho de 1938. Por iniciativa do presidente Roosevelt, encontram-se atualmente nesta cidade os delegados de 32 nações, com o fim de discutir as medidas a serem tomadas em benefício dos refugiados políticos do Terceiro Reich. Miron C. Taylor, que chefia a delegação norte-americana, foi eleito para o cargo de presidente permanente do comitê na sessão de hoje. Duvido de que se consiga alguma coisa. Ingleses, franceses e americanos parecem demasiadamente ansiosos em não fazer coisa alguma que possa ofender Hitler. É uma situação absurda. Pretendem aplacar o homem que é o responsável por todos os seus problemas. Os nazistas, como é natural, aplaudirão a iniciativa das democracias de retirar os judeus de suas mãos e à própria custa. Acho que fui um pouco apressado ao pensar que o, entre aspas, correspondente radiofônico estrangeiro nascera por ocasião do UNCLOS.
Consegui uma transmissão de Miron C. Taylor, mas não fui convidado por New York para falar também sobre o programa desta conferência. E, na verdade, não estamos fazendo a sua cobertura. Hoje encontrei Jimmy Sheen, que não via desde os bons tempos de Paris, há 10 anos passados. Tivemos uma grande reunião no cassino à noite, quando Robert Dell, do Manchester Guardian, um ótimo velho, veio reunir-se a nós. Jimmy quebrou a banca na mesa de baccarat, enquanto eu, na roleta, ganhava com um pouco mais de dificuldade cerca de 2.000 francos. E Del, que já anda pelos 60, ficara no salão dançando. Durante a noite, Tina Shin veio ter conosco, linda e dona de uns olhos grandes e inteligentes. Renovei as minhas relações com outro velho amigo, Bob Pell, da delegação norte-americana, John Elliott e outros. Devo mencionar ainda John Winnan, que conheci há um mês em Genebra e que também aqui se encontra. Uma pessoa amável, liberal, de aparência às vezes rude, um quase nada a Lincoln. Praga, 4 de agosto de 1938. Lord Runciman aqui chegou hoje a fim de dar início à sua tarefa e vender os tchecos o mais depressa que puder. Ele, sua lady e seus auxiliares, com uma verdadeira montanha de malas, dirigiram-se para o hotel mais elegante da cidade, o Alcron, onde ocuparam quase todo um andar. Pouco depois, Runciman, um homem taciturno de lábios finos e calva enorme, tão redonda que mais parece um ovo, recebeu-nos para uma entrevista coletiva no hall do hotel. Éramos ao todo cerca de 300 correspondentes, nacionais e estrangeiros. Acho que ele exagerou no agradecimento aos líderes sudetos por terem ido esperá-lo na estação, juntamente com os membros do gabinete tcheco. Só agradeceu a presença deles. A missão de Lord Runciman é transparente. Ele diz que aqui veio para servir de intermediário entre o governo tcheco e o partido sudeto de Konrad Heinlein. Mas Heinlein não é um agente livre. Não tem autoridade para negociar. Está inteiramente sob as ordens de Hitler. Assim, a luta que se trava é entre Praga e Berlim. Os tchecos sabem muito bem que, pessoalmente, Chamberlain deseja que a Tchecoslováquia ceda aos desejos de Hitler. Esses desejos, todos nós sabemos quais são: incorporação de todos os alemães ao Grande Reich. Esta noite, alguém, acho que foi Walter Kerr, do Herald Tribune, mostrou um comentário do seu jornal, baseado num despacho escrito pelo seu correspondente de Londres, Joseph Driscoll, em seguida a um almoço em que tomou parte, juntamente com Chamberlain, oferecido por Lady Astor. Embora esse despacho seja de maio último, vê-se porque ele é perfeitamente claro que vê-se por ele que é perfeitamente claro que o governo Tory vai até o extremo de favorecer a entrega completa da Sudetolândia ao Reich, por parte da Tchecoslováquia. Mas estou convencido de que, antes de chegarem a este ponto, os tchecos pegarão em armas. Isso porque a cessão da Sudetolândia significa a entrega das suas defesas naturais e da sua linha Maginot. E significaria também o fim da Tchecoslováquia. Os tchecos acham-se inclinados a dar praticamente a autonomia aos sudetos. Mas Heinlein exige o direito de criar um pequeno Estado sudeto nazista dentro do Estado. Uma vez conseguido isso, é lógico, separar-se-á da Tchecoslováquia e proclamará a sua anexação ao Reich. Jantei esta noite no Barandov, de onde se descortina todo o maravilhoso panorama do Moldavo, em companhia de Jeff Cox, do Daily Express, e Kerr.
Praga, com a sua arquitetura gótica e barroca, as ruas estreitas e curvas, a magnífica ponte sobre o Moldav e as escarpas e uma das margens do rio, sobre as quais se ergue o castelo de Ratchen, construído pelos Habsburgos, possui uma personalidade maior que qualquer outra cidade da Europa. Tenho experimentado diariamente com os engenheiros tchecos o seu novo transmissor de ondas curtas. Nossos engenheiros de Nova York, trabalhando em combinação com a RCA, enviam-nos um relatório diário sobre as condições da recepção. Domingo próximo, vamos pô-lo no ar pela primeira vez, transmitindo o noticiário sobre as manobras do exército tcheco. Sloboda não acredita que o transmissor seja ouvido com nitidez em Nova York. Praga, 14 de agosto de 1938. Esta tarde, poucos minutos antes de entrarmos no ar, enquanto as tropas de terra e os aviões que voavam sobre as nossas cabeças empenhavam-se numa grande exibição, um caça de fabricação Skoda, mergulhando de uma altura de 3.000 metros, não pôde sair completamente do mergulho. Estatelou-se no chão defronte do meu microfone e arrastou-se ainda sobre o terreno a uma distância de cerca de 70 metros do lugar onde eu me achava. Quando parou, o aparelho nada mais era que um montão de ferragens retorcidas. Eu estive falando todo o tempo descrevendo o mergulho. Feb Paquart, da IUP, que me ajudava na transmissão, diz que continuei gritando pelo microfone quando se deu o desastre, mas não me lembro de coisa alguma. O piloto e o observador ainda estavam vivos quando os retiramos das ferragens do avião. Receio, porém, que não durem muitas horas. 4 ou 5 soldados que estavam deitados à nossa frente ficaram seriamente feridos quando o aparelho caiu sobre eles. Todos nós nos sentimos paralisados durante alguns minutos e me prontifiquei a encerrar a transmissão. Mas o general-comandante declarou que devíamos continuar. Feb, uma mulher grande com um quê de masculino, a única correspondente a cobrir as guerras da Etiópia e da Espanha, o que a fez acostumar-se a esses espetáculos, permaneceu muito calma, embora chocada, como é natural. Logo depois, os engenheiros da CBS declararam que tinha havido uma propaganda excessiva em torno da irradiação de hoje, mostrando-se, entretanto, entusiasmados com a nova emissora tcheca. Ela vai nos proporcionar uma saída livre para o nosso noticiário, se os alemães cortarem as linhas telefônicas. Praga, 24 de agosto de 1938. Rancinan continua a fazer barulho, pretendendo que os tchecos concordem com todas as concessões possíveis. Lançou o governo numa verdadeira roda viva, elaborando um plano de governo cantonal à la Suíça. Uma vez que a situação se apresenta momentaneamente calma, sigo amanhã para Berlim, a fim de assistir à parada militar que Hitler vai realizar em homenagem ao almirante Horthy, regente da Hungria. Berlim, 25 de agosto de 1938. Esta noite, os adidos militares ainda continuam um pouco surpresos. Entre as outras coisas que a Reichswehr mostrou a Horthy e ao mundo durante a parada de hoje, contava-se um enorme canhão de campanha, um brinquedo de pelo menos 250 milímetros de calibre, desmontado em 4 partes instaladas sobre caminhões. Viam-se também outras peças de grande calibre, tanques pesados e a infantaria alemã desfilando num passo de ganso perfeito. Mas a sensação do dia foi o grande Bertha motorizado. Ninguém vira um canhão de tão grande calibre montado fora de uma belonave, exceto as peças instaladas sobre vagões de estrada de ferro. E de que maneira os espectadores o aplaudiram? Como se não se tratasse de um objeto inanimado, um pedaço de aço frio,
Quando estive na embaixada depois do desfile, os nossos adidos militares estavam atarefados no trabalho de desenhar de memória esboços da grande peça. Não foi permitido bater nenhuma fotografia, com exceção de uma ou duas chapas oficiais, que, como é natural, quase nada mostravam. Ralph Barnes estava nervoso como um gato. Esta noite, na taverna, alguns correspondentes americanos que se mostram mais amigos dos nazistas que os demais riram-se quando afirmei que os tchecos lutariam em defesa de sua integridade territorial. Ficamos por aqui. Fim de agosto de 38. E no próximo vídeo veremos os próximos capítulos. Obrigada. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não tiver feito. Até breve.